Então vamos ouvi-lo. A paz do Senhor para os irmãos. É bom estarmos reunidos nesta noite. E o tempo ia passando e a boca secando mais, ficando mais seca. Eu não costumo tomar água nas pregações, mas hoje acho que eu vou ter que tomar água, viu? Principalmente se não estiver gelada, deixar ela esquentar um pouquinho. Porque, na verdade, a gente se preocupa com esse momento e a gente até fica assim pensando assim, bom, tem a oportunidade de pregar, mas é melhor que o pregador venha. Ou será que é melhor que ele falta? Não é assim? Não. Porque recebe uma oportunidade, você quer falar a palavra, mas fica naquela, seria melhor que ele viesse, né? Então a gente fica nesse pensamento. Meus queridos irmãos, graças a Deus por tudo, agradecendo por essa oportunidade ao nosso Deus, porque Ele prepara esses momentos. Pastor José Cláudio Munhoz também, nosso agradecimento, e também a todos os irmãos obreiros aqui, diretoria da igreja, pastor Pedrosa, pastor André, todos os demais obreiros aqui, e nosso agradecimento, então, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Uma palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo, são epístolas muito lidas, principalmente em reunião de obreiros. Anotamos algumas coisas para trazer para os irmãos, porque a mente falha, né, irmão, muitas vezes. Então, a gente procurou anotar algumas coisas para ficar um pouquinho mais seguro do assunto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, quando o pastor falou sobre quem é que manda lá, irmãos, eu lá no Paraná, sempre ouvi uma história do pastor José Pimentel de Carvalho, que ele estava celebrando ali um casamento e falando assim, né, com eficácia, o homem é cabeça, né, cabeça do lar. Aí uma senhora já de idade levantou, pastor Pimentel, a mulher é o pescoço, né? E não sabe o que dizer, ela movimenta mesmo, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembrei uma coisa muito antiga, né? Graças a Deus. Então, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Meus queridos irmãos, Deus nos deu um assunto dentro desse versículo, e a gente até anotou em 3 tópicos, né? Mas eu sei que Deus nos leva, às vezes, um pouquinho mais no tempo na palavra, e a gente não chega nesses 3 tópicos. Primeiro, procura apresentar-te a Deus aprovado. Primeiro tópico, atitude do obreiro. Obreiro aprovado, né? Atitude do obreiro. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Integridade do obreiro. Esse tópico, eu até, se eu não chegar nele, é bom que ele aperta um pouquinho nós, né? Eu me coloco aqui, estou pregando e recebendo, amém? Então, que não tem do que se envergonhar. Integridade do obreiro. Que maneje bem a palavra da verdade. Aí fala de fundamentos do obreiro. Fundamentos. Então, pensar, se chegarmos aos 3 tópicos, procura apresentar-te como obreiro aprovado e que maneje bem, então, a palavra. Mas, começando um pouquinho pela palavra procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Lembrei-me de algumas pessoas, e a Bíblia fala bastante sobre procurar, e é algo que deve estar na vida do obreiro, procurar. Procurar aprender, procurar ouvir, procurar transmitir, procurar ter autoridade no que vai transmitir, certeza, convicção no que vai transmitir. E o próprio apóstolo Paulo fala também a Timóteo. Ele diz lá no versículo, segunda carta, capítulo 4, versículo 9, quando ele quer ver Timóteo, ele precisa de Timóteo, ele diz, procura vir ter comigo, procura vir ter comigo depressa. Isso é, procura, faz um esforço, dá um jeito, procura. Eu me lembro que quando o pastor José Cláudio Munhoz chegou aqui, eu disse para ele, pastor, eu queria congregar mais perto da minha casa. Ele disse, procura, dá um jeito e vem para a sede. Né?
Então, o obreiro tem que procurar, e principalmente quando recebe uma ordem, tem que procurar. Então, ó, procura vir ter comigo depressa. Aí nós temos Lucas 15, versículo 4 e 5, o pastor procurando a ovelha perdida. Isso aqui, essa palavra procura, é uma introdução no assunto, né? Porque às vezes eu prego sem introdução e termino sem conclusão, né? Então, mas deixa na mão do Espírito Santo. O pastor procura a ovelha perdida. Lucas 15, 8, a mulher procura a moeda perdida. E aí os irmãos dizem assim, mas ela tinha 10, perdeu uma, tinha 9, mas ali o importante era o conjunto, o valor ali estava no conjunto, era 10. Uma, né, perdida, o conjunto estava desvalorizado. Então, na nossa vida, uma moedinha perdida pode desvalorizar o conjunto de valores. Então, muita atenção nisso aí. Procura a moeda perdida. No princípio, o nosso Deus foi o primeiro a procurar. Deus foi o primeiro a procurar, Deus procura o homem no Éden, acostumado a falar com ele, visitando, descendo no Éden, se relacionando com o homem, falando com o homem falando com ele, naquele diálogo gostoso. Um dia Deus chega, não de surpresa, mas Deus chega e aonde está Adão? E pergunta, Adão, aonde estás? E Adão está escondidinho atrás das moitas e vestido com folhas. Não era a veste que Deus tinha para o homem, porque depois ele vai matar um animal, que eu creio, a Bíblia não diz ali em Gênesis, mas um cordeiro, e vai vestir, porque o cordeiro é símbolo, né, de Jesus, daquele que veio para morrer no Calvário, e João Batista apresenta Jesus como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, creio que o próprio Deus mata um cordeiro, um animal ali que era um cordeiro, e, devido à simbologia, eu estou falando isso, ou a tipologia, né? E veste Adão e veste Eva. Mas Deus procurou, Adão, onde está? Eu ouvi a tua voz soar no jardim, quando o Senhor gritou meu nome, eu tive medo e escondi. Bom, não existia medo, né? Não se conhecia medo, quando muitas outras coisas, por exemplo, o trabalho existia. Tem pessoas que dizem assim, eu quero saber quem inventou o trabalho. Deus inventou o trabalho, ou criou o trabalho, formou, né? Porque ele não é inventor, criador. Estava ouvindo esses dias o pastor Gesiel Gomes no assunto, e ele dizia assim, muitas coisas que Deus é, o diabo diz, eu sou também. Mas quando Deus fala, eu sou criador, o diabo não fala, eu sou criador, porque ele é imitador. Ele não é criador. Então Deus procura, e Jesus também procurou um dia fruto em uma figueira e não achou. Marcos 11, versículo 13. Um dia Saul saiu a procurar as jumentas do seu pai, 1 Samuel 9, versículo 3. E voltou, nem sei se voltou para casa, né? Ficou lá. Saiu um procurador de jumenta e, de repente, rei, né? Saiu a procurar. Chegou lá, né? Estava procurando. Agora nós temos Ezequiel 22 e 30. Deus procurou um homem que estivesse junto ao muro e ficasse na brecha. Deus procurou um homem. Estamos aqui junto ao muro e na brecha? Não em cima, viu? Não em cima. Porque em cima um dia Deus desceu e Amós teve uma visão assim. Eu vi o Senhor sobre o muro e tinha um prumo na mão. O prumo é uma ferramenta de medida, de conferências verticais. E quem faz a medida é Deus, porque o prumo se mede de cima para baixo. Coloca lá, os irmãos que trabalham com prumo sabem, muito mais que eu, que não trabalho com prumo. Mas já trabalhei, porque já construí 2 casas para mim morar e construí 2 congregações. E por falar nisso, irmãos, essa congregação que eu construí não era assim tão grande. Mas convidei os irmãos, vamos construir tudo, e um ajudava, outro ajudava. Aí nós tínhamos que desmanchar uma casa que tinha lá, desmanchamos, jogamos tudo. Aí chega eu e minha esposa, assim, né? Hoje ela não pode erguer 10 quilos, 5 quilos não pode erguer, né? Devido ao transplante, mas graças a Deus, Deus a abençoou, deu esse rins para ela. E os irmãos, não dá para ir, porque eu tenho que trabalhar. Aí está eu lá. Eu não vou voltar para minha casa, preparei a massa e comecei a construir.
Às vezes o pastor Aparecido, na época, estava no setor junto do pastor Aparecido lá, né? Ia lá, vamos trabalhar. Então, vamos pegar firme aí. Não veio mais ninguém? Não, mas nós estamos aqui. Nós estamos juntos, vamos fazer. E tocamos e respaldamos. Um irmão fez lá a pá do reboco para nós. Eu fiz toda a parte elétrica, que na época eu estava dando uma de eletricista também, né? Residencial só, mas fiz também da congregação. Mas fizemos. Por quê? Porque procuramos fazer. Então procura, está difícil? Procura. Ah, não tem jeito? Procura. Procura. Jesus diz, você vai bater, você vai buscar, você vai insistir, você vai receber. Procura. Então Deus procura um homem junto ao muro que ficasse na brecha. O que é essa brecha? Aquela oportunidade. Quem sabe hoje aqui não era brecha, né, pastor? Estava aí junto ao muro, de repente sobrou uma brecha. Prega a palavra. Fica na brecha, irmãos. Deus está procurando, continua procurando, continua, seu lugarzinho, viu? Corre não. Às vezes tem obreiros que é muito apressado, né? Eu estava lendo esses dias, até preguei lá no Pastor Generoso sobre somos videira ou somos verdura. Eu preguei um tema assim, um assunto assim, somos videira ou somos verdura? E eu fiz a comparação, às vezes, até isso cabe para nós aqui, porque é uma reunião de obreiros, irmãos começando, obreiros experientes. Sei que estou falando para obreiros experientes, já vividos, sei que estou falando para pessoas de cultura, de grande cultura, de boa cultura, sei que estou falando também para obreiros que têm bom conhecimento, mas não têm experiência. Então, o que acontece? Às vezes, há obreiros que naquela pressa, ele não pensa que ele pode ser uma videira, ele às vezes se torna uma verdura. Uma verdura. Por exemplo, pega um pé de alface grandão assim, olha a raizinha do pé de alface, né? Não tem profundidade, não tem, né? Não tem profundidade. Pezão de alface assim grandão, aquela raizinha de nada. Então a verdura tem esse problema, né? Nós temos que ser videira. Primeiro, a verdura é algo muito rápido, assim, né? 30, 60 dias. Eu já plantei lá no meu quintal rúcula, couve, alface. O alface é difícil, né? O alface é melindroso mesmo, né? Por isso aquele obreiro muito melindroso, que não vai, assim, que não... murcha alface, é alface, né? Não é nem couve, não é nem rúcula, é alface. Não é nem couve, não é nem rúcula, é alface. Mas é aquela coisa rápida, né? Às vezes, que é mais, uma verdura mais demorada, né? 90 dias. Não aguenta sol. Sensível ao calor. Sensível ao calor. Raiz pequena, sensível ao calor e imediatista. É rápido, é hoje, eu quero. E aí, pastor, quando é que vai me levar a isso, vai me levar aquilo? E aí, pastor, quando é que eu vou dirigir algo? E aí, imediato, olha, vai ler a palavra. Paulo fala a Timóteo, você persiste em ler, exortar, ensinar, persiste em ler. Tem alguns que é obreiro Lula, não gosta de livro. Companheiro, não gosta de livro. Obreiro Lula, vai ler. Ah, eu não tive a oportunidade de chegar a isso, aquilo, de fazer curso superior. Mas leia, persiste em ler. Persiste em ler, porque você chega na congregação, você se levanta e os irmãos falam, hoje vem algo aí, eu vou me alimentar. Aí ele diz, irmão, não tem muita coisa, porque não tive tempo. Para com isso, meu irmão. É para o obreiro, não é? O pastor vai lá que nós temos couro grosso, né? O pastor Munhoz, o senhor também fala, couro grosso. O obreiro tem lombo grosso, e as minhas mensagens é essa, é estilo, não mudei. Um dia o irmão falou, mas não mudou o tipo? Não mudei, isso aqui, é mais ou menos isso aí, não tem outro jeito. O obreiro precisa mudar, precisa dar uma evoluída aí no estilo de mensagem, aquela introdução de 15 minutos, aí você tem 30 para pregar, faz uma introdução de 15 minutos, depois olha para o relógio e fala assim, o tempo não deu. Então já entra de sola, irmão, entra na palavra, para com esse negócio de o tempo não deu. Eu lembro na Cidade Nova, onde o senhor falou assim, Alonso, 10 minutos, prega e faz o apelo, 10 minutos, prega e faz o apelo. Irmãos, sobrou 10 minutos, prega e faz o apelo. Então, não pode ser esse imediatista, não, tem que ser videira, 3 anos e meio, assim, mais ou menos. Não tem experiência nisso, eu li sobre isso, mas o pastor Claudio tem mais experiência sobre videira. Eu sei que tem, né? Conhece a região de Jundiaí, essas coisas todas, eu sei que ele tem. Né? Aí ele pode dar até uma melhorada no negócio aí. Mas depois de 3 anos e meio, né? E tem uma coisa, ela tem o seu tronco, mas o que produz não é o tronco, o que produz é os ramos. O que produz é os ramos.
E há um assunto, o irmão pregou aqui sobre José esses dias, né, pastor, acho que foi o Nerildo. E eu fui ver um versículo, Gênesis 49, 22, diz assim: José é um ramo frutífero, mais um ramo frutífero junto à fonte. José é um ramo frutífero, mais um ramo frutífero junto à fonte. Quer ser frutífero? Junto à fonte, ó, junto à fonte, ó, junto à fonte, junto à fonte, junto à fonte. E aí diz assim: e os seus ramos se estendem sobre o muro. Está falando assim, ele é extensivo, ele tem abrangência, ele abrange, ele se estende, ele ultrapassa a divisa. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. É o que fez com o nosso pastor, né? Ramo frutífero e abrangência. Às vezes você não tem uma abrangência na pregação, mas você tem uma abrangência no louvor. Talvez eu não chego nessa abrangência sua no louvor, mas você não chega na minha na pregação, ou eu não chego na sua na pregação, e assim por diante. Cada um tem uma abrangência. Deus te estabelece não vou dizer que é um limite, porque Ele vai te levando, Ele vai te levando, Ele vai te levando, e você tem uma abrangência, confia e receba em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu saí da minha casa e falei assim, uma reunião de obreiro, vou ler bastante versículos, bem calmo, bem tranquilo. Não adianta, hein? Não adianta. Começa a pregar e esqueça o esboço, o versículo. Então, ramo frutífero junto à fonte. José, Gênesis 49, 22. É um ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos se estendem. Isto é, você tem abrangência. Você vai crescendo. E Deus é que vai dando essa abrangência. Não é o teu querer. Como eu já disse, não é ser aquele verdura assim, eu vou crescer, é hoje, eu estou crescendo. É Deus que faz crescer. E tudo isso faz parte do tempo. Nós estamos debaixo do tempo. Uma certa vez Deus me deu um assunto, uma mensagem sobre os 5 alpendres, lá do capítulo 5 de João. E um dos alpendres é o alpendre do tempo. O alpendre do tempo, todos nós estamos debaixo do alpendre do tempo. Você está debaixo do alpendre do tempo, não vai sair debaixo desse alpendre. E nesse tempo de Deus, Ele vai te dar abrangência. Então não corra, não se precipite, deixe Deus dar abrangência. A tua extensão é Deus que vai trabalhar e vai prover. A tua extensão é Deus que vai fazer. Eu parei aqui no assunto de Ezequiel, mas tinha mais um. Só do procura que eu falei, que era para dar uma introdução rápida, não consegui sair daqui ainda. O Senhor Jesus pediu para Ananias procurar Saulo. Boca quente, hein? Vai e procura por um homem, né, chamado Saulo. Às vezes Deus dá umas tarefas difíceis, não dá? Às vezes Jesus dá umas tarefas difíceis. Às vezes você chega numa congregação assim, não é fácil não, mas Jesus te levou lá? Vai. Eu assumi uma congregação uma vez, um pouquinho longe aqui, acho que era mais longe do nosso campo aqui. Não pode dar muito detalhe, mas foi entregue depois a Piracicaba, porque já estava para lá da divisa. E aí um dos irmãos falou assim para ele, pastor, o senhor vigia, porque já teve pastor aqui que foi ameaçado aqui, quase apanhou. Falei, Jesus, toda vez que eu briguei, eu apanhei. Eu não sou de briga. Quando eu brigava, eu apanhava. Mas eu estou aqui no teu nome. Se o Senhor me mandou aqui ninguém vai bater, não. Eu fiquei 5 anos, não apanhei de ninguém. E fiz a obra do Senhor. E lá Deus me deu uma experiência de orar por coisas que não existe, assim, de agradecer por coisas que não existem. Congregação pequena. No dia que eu assumi, estavam os irmãos lá do Cruzeiro. O pastor Edmar deve estar por aí, né? Estavam os irmãos do Cruzeiro, mas naquele tempo não era ele, era um outro obreiro. Mas aí eu assumi no sábado, no domingo tinha 8 pessoas, porque os irmãos do Cruzeiro não estavam mais lá. Aí ficamos naquela congregação, 8 pessoas, não tinha mocidade. E uma jovem, eu vou contar isso aqui, pode servir para você despertar, começar a orar para Jesus, dar crescimento, alguma coisa lá. Deus vai fazer. Falei, Senhor, nós temos uma jovem, não tem conjunto de mocidade. Sem contar os outros problemas, né? Coisas para resolver, pessoas que vivendo, não sei quantos homens,
uma irmã trabalhando dentro de um motel, e tanta coisa para resolver, camareira do motel. Um dia eu falei, irmã, pelo amor de Deus, Deus tem coisa melhor para a sua vida, não precisa ficar dentro desse ambiente, não. Nosso Deus é Deus que abre porta, lugares melhor, coisa melhor. Mas aí, voltando no testemunho aqui da minha experiência, eu estava orando, Jesus, o que eu faço? Não tem jovens, né? É difícil, né? Uma igreja, né? O conjunto das irmãs era pequeno, era 4, 5 irmãs. Congregação pequena. Aí eu comecei a orar um dia assim, depois no meu coração, Senhor, abençoa esse grande conjunto de jovens. E quem estava do meu lado falou, está doidinho, né? Cadê jovem aqui orando? Onde é que ele viu o grande conjunto? Mas, às vezes, os irmãos já pregam isso, que às vezes o obreiro faz alguma loucura, né? Eu sou assim, às vezes, parado, quietinho, mas faço alguma loucura também assim, hein? E comecei. E todo culto, quarta, sexta, domingo, Jesus abençoa nossos jovens, esse conjunto abençoado, Senhor, põe em tuas mãos, continua dando crescimento a esse conjunto. Em menos de um ano, nós tínhamos 22 jovens. 22 jovens, fizemos um trabalho com os jovens, 22 jovens que aceitaram Jesus, se converteram ao Senhor, jovens de famílias que mudaram para o bairro. Então eu disse, sabe, vale a pena orar por coisa que não está na minha mão ainda. Eu não estou vendo, ainda não tem. E aí eu comecei a agradecer por muitas coisas e continuo fazendo. Tem algumas coisas que eu estou buscando de Deus, eu não estou pedindo, eu estou só agradecendo. Eu estou só agradecendo e falando, nossa, Senhor, aquela vez o Senhor fez, lá apareceu o jovem, tudo quanto é lado, vai aparecer também. Só vou agradecendo ao Senhor. Bom, então paramos nesse assunto procura, e entremos aqui um pouquinho nesse assunto qualidades do obreiro. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, atitude. Atitude nós definimos por uma postura, decisão, posicionar-se, se definir, dizer o que é, afinal de contas, o que é que eu sou, o que é que eu quero. Enfim, se definir como cristão, se definir como, no nosso caso, nem falar, mas como cristão, como obreiros, né, como homens de Deus, como servos de Deus. Precisamos ter atitude. E Paulo chama a atenção de Timóteo. Capítulo de número 2, segunda carta, 2 e 6. Ali ele fala, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ele estava dizendo, Timóteo, toma atitude. Timóteo, se desperta. Timóteo, acorda. Acorda. Esse dom é escondido, parado, não quero fazer, não vou fazer, porque não gostei disso, achei que não está certo aquilo. Deixa disso, Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar, para com isso. Ah, não gostei disso, que não gostou o quê? Deixa Deus trabalhar na vida do nosso pastor presidente, deixa Deus trabalhar no obreiro, lá na congregação, onde você está auxiliando, onde você lá é diácono, é cooperador, deixa Deus trabalhar, deixa Deus usar o seu servo lá. Deixa Deus operar. Um dia eu estava pregando num trabalho, e depois eu recebi a notícia. Eu pregando, Deus colocou na minha boca assim, eu não sabia nem de nada, não conhecia, até não era nem na cidade aqui. Eu falei assim, Deus deixa o pastor, o servo de Deus trabalhar. E quero te dizer que Deus não está preocupado com parafusos, com paralama, com porcas, com peças. Deixa Deus trabalhar. O homem que mais perturbava o pastor era dono de uma autopeça, e eu não conhecia. Recebi a notícia depois, olha, e o pastor lá falou, Deus falou lá, porque o camarada que mais me perturba é dono de uma autopeça. Eu não sei se tem aqui, independente do que você tem na sua vida material, ou pensa que é, porque tem alguma coisa, porque tem muita gente que tem uma bicicleta, já pensa que é alguma coisa e já quer desfazer desse, de outro, quer falar contra o pastor, quer se levantar, deixa desse negócio, aqui é Deus que manda, e se você tem alguma coisa, é Deus que te deu, e se você não viver na vontade dele, ele deu e ele tira.
Então deixa Deus trabalhar na vida do obreiro que está trabalhando lá na congregação. Há uma liderança e você é um líder honrado porque você honra o seu líder aqui na sede. E lá, você que está cooperando, você vai crescer na vontade de Deus na medida que você honre o seu líder, respeite. Já ouvi coisas terríveis. Pessoas dizem assim, agora chegou um moleque aqui na congregação. Uma vez falaram ao meu respeito, eu era meninão mesmo, não liguei. Moleque é uma coisa, né? Falam que até é uma coisa representando demônios, né? Mas menino, era menino de tudo. Não tinha 30 anos ainda. Agora chegou, mas em vez de falar pelo menos menino, fala um moleque, né? Não é, né? Esquisito, né? Fala um menino, eu sou menino. Né? Eu falo que eu fiz 60, as pessoas dizem, não é possível. Né? O Rodrigo foi admirado. O camarada falou, mandaram aqui desculpa a expressão, irmãos, sei que aqui tem irmão que chama José, chama Manuel, mas eu acho assim, mandaram um Zé Mané aqui. Mas esse não foi para mim não, glória a Jesus. Esse aí foi. Mas são coisas feias, falta de ética do obreiro. Falta de ética do obreiro. De agir assim com seu irmão, com seu próximo, de um homem que Deus chamou. E saiba de uma coisa, eu não sei como você está agindo, mas está plantando para colher. Porque o dia que Deus te levar numa congregação, você vai colher, meu filho. Você vai colher, meu amado, com todo respeito. Não me tenha apenas como um exortador, mas um lembrador, porque essas mensagens é do passado, né? Um lembrador. E Paulo escreve aos Filipenses 3:1, olha, eu não me canso, eu não fico cansado de repetir. É segurança para vocês, é segurança para vocês, é segurança para nós. É segurança, irmãos. Então ele diz, Timóteo, toma atitude. 2 Timóteo 2, versículo 3, ele convida Timóteo para sofrer com ele as aflições. Hein? Estão dispostos? Sofre comigo. Agora nós temos um irmão, né, que brinca muito por aí, eu até parei de ouvir ele, falei, vai que eu pego o costume desse homem. Ele falou, esse negócio de pregar, de sofrer, você não está na agenda de Deus, não, né? Falei, vou parar de ouvir isso, senão daqui a dia eu estou falando igual a ele aí. A Bíblia diz, sofre comigo as aflições, como bom soldado. E não é como mau soldado. Sofre e como bom. Ninguém quer sofrer, eu não quero. Mas há momentos que a gente sofre. Há momentos que há sofrimentos. Você sofre na área espiritual, você sofre dificuldade, às vezes um momento na saúde, né? Na vida financeira, há momentos difíceis, há sofrimentos, e você tem que lutar firme. Porque se eu entrar no outro tópico da integridade, aí entrar nesse assunto, então não vou entrar agora. Mas creio que um dia posso entrar no tópico sobre a integridade, mas eu não posso parar aqui o assunto, né? Ou pular o assunto. Então, sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Vou comentar pouco cada versículo. E aí, 1 Coríntios 16:9, aí Paulo está falando assim. Ele estava dizendo que ia ficar em Éfeso, né? Aí ele diz assim, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Paulo estava falando de concorrentes. Ele não estava falando de homens ímpios. Estava falando de concorrentes. 1 Coríntios 16:9. Uma porta grande e eficaz. Muito, olha. Tem muita coisa para fazer, tem muitas almas para ganhar. E muita gente fica enrolado com coisinhas. Porta grande e eficaz. Uma porta grande e eficaz se abriu para você. Vai em frente, prega, ensina, evangeliza. A porta é grande e eficaz. Há muitos adversários. E Paulo chega a chamar esses homens em Filipenses 3:18 de inimigos da cruz de Cristo, obreiros sem renúncia. Inimigos da cruz de Cristo, obreiros sem renúncia. Não tem renúncia para nada. Irmãos, eu tenho feito de tudo para pregar uma mensagem assim, né? Aí, mas muitos irmãos falam assim, eu não convido o Alonso. Não convido não, eu não convido.
Teve um que falou assim, você precisa dar uma mudada nisso aí, porque na sede você não prega. Não foi o nosso saudoso pastor, não, viu? Eu não tenho o que dizer do servo de Deus que já está com o Senhor. Não tenho. Só tenho que agradecer e dizer que ele sempre estendeu as mãos e orou por mim, e também, né, foi uma bênção. Então, quando eu falo alguma coisa do passado, não pense que é do servo de Deus, pastor Antônio Munhoz, que já está com o Senhor. Não. Mas outras pessoas de influência dizendo, ó, você, se não dá uma mudada nisso aí, ó, muda o teu repertório. Muda isso aí, rapaz. Ele estava praticamente dizendo para mim, sai da Bíblia, sai das Escrituras. Aí o pastor Cláudio chega e fala assim, olha, não se preocupe com o negócio de politicamente correto, não, fala a palavra, hein? Aí a gente fala a palavra, né? É lógico, se a gente errar em alguma coisa, ele vai corrigir aí, vai dar uma acertada, né? Mas a palavra nós temos que falar. Então a porta é grande, muitos adversários, concorrentes ali concorrendo, pessoas ficam querendo tirar crente de uma congregação, obreiro querendo tirar de uma congregação, querendo tirar o crente. O pastor já falou isso aqui, né? Mas eu entro porque eu vivi isso. Eu vivi, camarada visitando os irmãos, né? Oh, vem para cá, não precisa de tudo isso não. O Alonso está com uma coisa, não precisa de tudo isso não, vem para cá, né? Uma zona grossa assim, né? Vem para cá, Alonso está, hein? É só Jesus, irmãos, tem de tudo, né? Tem muitos adversários, a porta é grande e eficaz, mas tem muitos adversários. Isso acontece. E seria bom que não acontecesse no nosso meio. Seria bom que não acontecesse entre nós, irmãos servos do Senhor, obreiros do Senhor. E gozassem da melhor comunhão possível. E isso devemos gozar, porque queremos entrar no céu. E precisa ir se perdoando, né? Administrando essas coisas e perdoando. Mas acontece muito. Aí o próprio Paulo, não é mais falando a Timóteo também, mas agora falando a Tito, um outro obreiro, filho, né? Timóteo, ele dizia que era um filho, e Tito também. Tito 1:5, ele diz assim, por esta causa eu te deixei em Creta, para que coloques em ordem as coisas que ainda restam. Irmãos, por que você foi lá na congregação? Não foi para falar mal do que saiu não, viu? Não foi para dizer, aqui teve um que não fez. Não, isso é antiético, você não pode fazer isso. Mas você precisa, tem coisas para pôr em ordem. Porque sempre aprendemos que todos nós temos nosso limite. Eu passei por 8 congregações, eu sei que eu cheguei até um ponto, e entrou um lá, e Deus pôs um que podia avançar. É normal isso. Aí tem irmãos que o pastor chega e fala, ó irmão, o senhor mudou a cadeira aqui, na congregação, o outro pastor pôs aqui, por que o senhor mudou? Olha, porque eu assumi agora e eu mudei a cadeira, pronto, acabou. Tem gente, obreiro, diácono, cooperador, implicando com o pastor, porque muda um banquinho, muda uma cadeira. Deixa disso, irmão, você está aqui, deixa disso. Vai adorar a Deus, servir a Deus, vai orar e pedir para Deus te usar, e Ele vai te usar. Não tente atrapalhar quem está trabalhando, não. Por esta causa, por esta grande causa, essa grande obra, eu te deixei em Creta. Para ficar lá tranquilo, dizendo, vai assim mesmo, continua assim, tá bom assim. Não, ponha em ordem as coisas lá que ainda restam. E diz assim, em boa ordem, não é de qualquer jeito não. Coloque lá em boa ordem, o melhor que você pode fazer. Se tem coisa para pôr em ordem, nós estamos aprendendo aqui nos 5 anos. Estou querendo pôr aqui sempre as coisas em boa ordem, o melhor, o templo ficar bonito, a igreja abençoada. Irmãos, eu estive aqui em cultos aqui, que tinha 10 irmãs cantando aqui, e a igreja tudo vazia, no domingo. Como está o nosso culto, os irmãos que vêm aqui no domingo, cheio. É Deus operando, é Deus confirmando, é Deus fazendo, é Deus usando. E Deus quer te usar debaixo da orientação do seu servo, pastor José Cláudio Munhoz, que ele tem confirmado. E aí você fica nessa, porque eu tenho que crescer. Talvez você cresça igual o pé de alface, mas não tem raiz, não tem estrutura. Então ele te colocou para colocar em ordem. Se colocar em ordem aqui não é falar do outro que saiu. Não, jamais. O pastor assume um lugar, nunca vai falar, porque aqui passou um que não fez nada. Não, ele fez da maneira, a capacidade que Deus deu. Ele tinha um limite a chegar, certo?
Talvez, como eu falei, a sua extensão pode ser maior, você vai mais além, mas respeitando aquele obreiro que saiu, porém fazendo assim. Até um dia desses, um obreiro comentou comigo isso, né? Não vou citar nomes aqui, dizendo assim, que ele disse na congregação, olha, eu respeito aquele irmão, ele é meu amigo, mas esquece agora que ele fazia assim, porque eu faço assim. Né? Sem desrespeitar, sem perder a amizade, mas agora eu faço assim. É a minha maneira de ensinar, é a minha maneira de pregar, é a minha maneira de corrigir. Pastor, praticamente o horário já esgotou, né? Porque eu quero falar um pouquinho sobre exemplos de atitude. Números capítulo 13, versículo 30. Quando fala do relatório da terra prometida. E eles voltam e vai fazer a Moisés um relatório falando sobre a terra. A terra é boa, produz bem, mas aí entra um grupo de pessimistas dizendo assim, nós não podemos possuir aquela terra, é povo grande, é povo feroz. Eu não vou lá no texto, mas os irmãos colocaram lá. E aí nós temos no versículo 30, Números 13, versículo 30. Caleb fez calar o povo, né? Perante Moisés e disse, subamos amimosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra. Porém os homens que com ele subiram disseram, muda aí já que está no telão, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, atitude, nesse momento, quando um começa a dizer, não dá, porque está errado, diz, volta e meia, quando alguém encosta em mim e fala, um negócio assim, porque falou assim, fulano não gostou. Irmãos, que negócio aí de fulano não gostou? Quer, como o pastor diz aqui, quer gostar só assim de tapinha nas costas, passar a mão na cabeça, né? Precisa receber a palavra, muitas vezes a maneira que Deus quer falar conosco, a mensagem que Ele quer mandar para nós e receber. Então é um exemplo de atitude de Caleb. Temos um segundo exemplo, vou passar rapidamente, a atitude de Neemias, capítulo 6, versículo 3, estou fazendo uma grande obra de modo que eu não poderei descer. Atitude de quem não quer sair do lugar, quer continuar. Atitude de quem não quer abandonar a obra. Vem estar conosco, desce, vem estar conosco. Vamos, se banquetear juntos. Os convites estão acontecendo cada dia, né? Desce, vem para cá. Estou fazendo uma grande obra de modo que eu não poderei descer. Atitude de um obreiro que tem convicção. Estou fazendo uma grande obra. E a atitude de Neemias, irmãos, era uma atitude assim, tão forte, que um dia ele descobriu que o Tobias, inimigo, estava morando dentro do templo. Capítulo 13 de Neemias. Aproveitador, não fez nada, não queria a construção do muro, agora morando dentro do templo, é gente que quer desfrutar, só quer desfrutar, mas não quer orar, não quer jejuar, não quer pôr a mão em nada, mas quer desfrutar. Ele falou, Neemias está morando dentro do templo, agora se aparentou com o sacerdote da época, eu precisaria ir no texto para lembrar agora o nome do sacerdote, mas eu não vou lá no texto agora. Ele disse, eu não estava aqui quando isso aconteceu, mas tomando conhecimento, ele tomou atitude. Ele pegou a mobília do Neemias e jogou fora, despejou Tobias. Tobias, você está despejado, você não tem direito de entrar aqui não, de morar nesse templo não, Tobias, está despejado. Irmãos, logo você tem que ter amor, cuidado, você é ovelha e ovelha, mas às vezes o bode no meio tem que ser despejado, irmão. Despeja ele porque só faz sujeira, só suja a água. De primeira tinha uns que vinham reclamar aqui, estão me jogando fora, fulano falou que eu estou jogando ele fora, mas é um bode daqui, não é ovelha. Eu já citei na escola dominical aqui, por exemplo, com os irmãos,
eu não sei tratar com o irmão na sua fraqueza, na sua... Eu aprendi Gálatas. Irmãos, se algum irmão for surpreendido com fraqueza, encaminhai o tal com mansidão. Esse encaminhar, tratai ele com mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não seja tentado. Então é muito cuidado com o seu irmão, mas que não despeja a mesma mobília. Tomou atitude, pegou a mobília, ó, jogou fora. Por quê? Você tem que cuidar quando você está com que fracassou. Olhando por ti mesmo. E Paulo fala de Timóteo, dizendo, tem cuidado de ti mesmo da doutrina. Né? Tem cuidado de você, Timóteo. Timóteo tinha vários problemas. Em de saúde, ele dizia, cuida de você. E eu vou encerrar aqui, já vou parar agora. A música começou faz tempo, né? Não é o Ruel do lado do lado. Então esse homem pegou e pôs ele dentro do templo, e Neemias não sabia, né? Neemias não sabia. Esse dia eu fui numa congregação, o irmão contou uma história assim para mim, eu não sei se ele está por aqui, mas ele disse assim, olha, tinha um camarada morando dentro do templo aqui, cozinhava dentro do templo, chegava para o culto, estava cheio de fumaça, morando dentro do templo aqui, estendia a roupa aqui atrás do púlpito. Ah, que festa é essa? Hein? Ele falou, aí eu falei com o pastor falou, manda ele sair de lá. Hein? Você tem coragem, manda ele sair de lá. Ele falou, já, o senhor mandou, estou indo lá, vai sair. Ele falou, ó, você tem 15 para sair daqui, vai caçar lugar, rapaz, se acomodou, né? Ganhou um espacinho, ajudou, fica uns dias aqui, se acomodou. E aí eu disse que eu ia terminar aqui. Atitude do Êxodo 17, versículos 8 a 16. Fala de Moisés e fala de dois homens, Arão e Hur. Os homens, eles não pegaram o lugar de Moisés. Não assumiram. Quem assumiu foi Josué, que Deus falou, ó, Josué vai assumir o comando. Mas ficaram na história, ficaram lembrados, porque quando os amalequitas vêm contra o povo de Israel, que acabara de passar o Mar Vermelho, e os amalequitas vinham ferozes, os amalequitas eram saqueadores, os amalequitas, eles eram roubadores daquela região. Tinha um lugar chamado Refindim, eles cercavam os que passavam, as caravanas, e vem Israel contra o povo que sai do Egito. Percebe que não seria fácil. Chama Josué e fala, Josué, escolhe homem, pegue a espada, amanhã vocês vão contra os amalequitas. Mas eu não vou. Não vai, o que vai fazer? Ficar assim, olhando. Não, eu subirei ao cume do monte, lá no mais alto, na ponta. E a vara do Senhor estará na minha mão. Quem tem aí ainda a vara, o bordão do Senhor ainda está na mão, ainda põe para funcionar, ainda lê, ainda transmite e glorifica a Deus. A vara do Senhor não pode sair da tua mão. Você não tem um bordão, uma vara, um cajado de madeira, mas tem palavra, tem palavra, tem palavra. E aí aquela história bem conhecida. Mãos pesadas, né? Mãozona grande, tanto é que um tapa ele já derrubou um egípcio, né? Não foi assim? Deu um tapa, ele já matou um. Mas descobriram o assunto, né? Se a gente for descambando, desertando assim, vai longe, né, irmãos? Mas cansou. Não aguentava mais. Aí, o que acontecia? Os amalequitas avançavam, começou a cair, israelita, começou a cair, o povo de Deus começou a cair. E Arão e Hur percebeu. Moisés não chamou, falou, vem aqui por favor, Arão, vem aqui por favor, Hur, segura minha mão aqui, ó, uma estratégia. Não, Moisés não chamou, não. Arão e Hur teve a sensibilidade de perceber que Moisés precisava de ajuda, e subiram junto, ou estavam juntos e olhou, vamos fazer algo, vamos.
Moisés, sente nesta pedra que nós colocamos. E Arão de um lado me dê a sua mão, e Hur do outro me dê a sua mão. E seguraram, e diz que o povo, o exército começou a prevalecer. É isso que eu tenho que fazer, é isso que você tem que fazer. Não fique pensando, eu vou ser o Moisés, eu vou assumir, eu vou ser... Não, pense que você será usado e será lembrado. E se não for lembrado na terra, mas não será esquecido no céu. Há um lugar preparado para você. Amém, que Deus abençoe, muito obrigado ao pastor Zé Claudio Munhoz também por essa oportunidade, que Deus abençoe a todos.